vídeo de hoje repercutir um artigo de 2012 do Reinaldo Azevedo. Eu fiz questão de pegar um artigo dele. Eu não sei se ele hoje ainda pensa a mesma coisa em relação ao Marighella, porque o Reinaldo andou mudando um pouco de opinião, né? A gente não, eu sinceramente não sei se ele endossaria esse texto hoje com os mesmos termos, mas eu faço questão de pegar um texto do Reinaldo, que era do blog da revista Veja, que hoje também a Veja parece que mudou um pouquinho, e repercutiu o que ele falava do Marighella, e eu continuo achando as mesmas coisas, tá? Eu não mudei de opinião, espero que o Reinaldo também, a respeito disso, não tenha mudado. E vamos ver também se as plataformas vão censurar o meu vídeo ou não. Afinal de contas, a gente está tocando aí em um dos ícones da esquerda. Tem o Che Guevara, tem ele, Fidel Castro, enfim, vamos ver se esse meu vídeo vai durar muito tempo aí em todas as plataformas. Começando por esse artigo impecável do Reinaldo Azevedo, da época que eu concordava com o Reinaldo Azevedo. Então, só para a data, é do dia 31 de julho de... Essa é outra coisa que me incomoda nos blogs do Reinaldo Azevedo. O post, esse aqui, é de 2000, foi publicado em 9 de novembro de 2012 e foi atualizado em 31 de julho de 2020. Essas atualizações, sabe, eu acho complicado você permitir que um blog seja atualizado, porque o cara pode simplesmente, ao longo do tempo, ir mudando e a gente nunca vai saber exatamente o que ele pensava. Então, eu tô lendo o artigo de 2012, mas que foi editado em 2020, tá? Então, vamos ver o que o Reinaldo Azevedo pensava sobre o Marighella. O artigo dele tem o seguinte título: o herói que achava o terrorismo nobre e honrado, que defendia sabotagem a trens de passageiros e que pregava a emboscada para executar o inimigo sem chance de defesa. Começando o post dele, o artigo. No post anterior, vocês ficam sabendo que o terrorista Carlos Marighella é agora, oficialmente, um anistiado político, tá? Então, o Reinaldo se refere a ele como terrorista. Espero que ainda hoje ele se refira dessa maneira. O texto que reproduzo é da Agência Brasil. Então, lembrando, pessoal, isso aqui é de 2012, tá? Então, é a época do governo Dilma. Então, não vamos nos confundir. Isso aqui é a época do governo Dilma. Na suposta objetividade, transforma um dos terroristas mais virulentos do país numa espécie de herói. Não tem um compromisso com A ou com B. Tem um compromisso com os fatos. Ali se diz que Marighella foi militante do Partido Comunista Brasileiro. Foi também. Mas não se tornou notável por isso. O que agigantou aos olhos de alguns a sua biografia foi ter rompido com o partido de que era dirigente, oficialmente foi expulso, e fundado a Ação Libertadora Nacional, a ALN, o mais letal dos grupos terroristas de então. Ele também tinha a pretensão de ser um pensador e um teórico da luta armada. Escreveu um mini manual do guerrilheiro urbano, em que faz a defesa aberta, explícita, sem meias palavras, do terrorismo. No texto da Agência Brasil, da época da Dilma, ele foi um dos principais organizadores da luta armada contra o regime militar. Como se esse povo da época que lutava contra o regime militar, como parte desses guerrilheiros, ou até a totalidade, como se eles quisessem democracia. Eles queriam, na verdade, a ditadura do proletariado. Democracia passava longe da cabeça dessa gente. Trata-se de uma verdade circunstancial e de uma mentira essencial, tá? Então, Reinaldo Azevedo. Na circunstância, de fato, a luta armada era contra o regime militar. Na essência, Marighella recorreu às armas para instaurar um regime comunista no Brasil. Ele é a maior evidência de que é pura cascata essa história de que o AI-5 estreitou de tal sorte o espaço político que só restou partir para o pau. Em 1965, com a ditadura ainda vivendo uma fase relaxada, escreveu o livro A Crise Brasileira, em que ataca justamente o PCB por se opor à luta armada. O PCB deve ser o Partido Comunista Brasileiro. Pouco depois, escreve algumas questões sobre a guerrilha no Brasil. O PCB o expulsa em 1967 e ele funda o ALN. No começo de 1968. O AI-5 só foi baixado no dia 13 de dezembro de 68, mas prevalece a mentira oficial, que será referendada pela Comissão da Verdade, segundo a qual a luta armada queria derrubar a ditadura militar para instaurar a democracia no país e só existiu por causa do AI-5. Bom, é lorota, né? Até o Reinaldo Azevedo sempre falou, não sei se ele ainda pensa a mesma coisa, mas esse povo não queria a democracia de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Curioso.
As mesmas forças que buscam formas de driblar a lei de anistia para condenar, sem que seja moralmente, agentes da repressão, se esforçam para transformar Marighella em herói. Muito bem, no dia 4 de novembro de 69, ele foi surpreendido por uma emboscada na Alameda Casa Branca, em São Paulo, e foi morto a tiros por agentes do DOPS, liderados pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury. O histórico de ações terroristas da ALN já era grande. Muito bem, atribuiu-se justamente à emboscada o aspecto mais moralmente doloso da ação do DOPS. Que ironia. Se vocês clicarem aqui, poderão ler a íntegra do mini manual. Marighella, o próprio, era defensor de emboscadas e recomendava aos guerrilheiros que recorressem a ela, e sem piedade. Era para matar, né, dizia o terrorista. Ou por outra, antes de outro qualquer, ele próprio reconhecia como válido o método a que recorreu o DOPS para matá-lo. Reproduz o trecho do texto de sua autoria que trata do assunto. Vejam que tipo de herói está sendo glorificado pela esquerdalha, né? Emboscada. As emboscadas são... Isso aqui é o Marighella. As emboscadas são ataques tipificados por surpresa quando o inimigo é apanhado em uma estrada ou quando faz que uma rede de policiais rodeie uma casa ou propriedade. Uma mensagem falsa pode trazer o inimigo a um lugar onde caia em uma armadilha. O objeto principal da tática de emboscada é de capturar as armas e castigá-los com a morte. As emboscadas para deter trens de passageiros são para propósitos de propaganda, tá? Então isso aqui é Marighella. E quando são trens de tropas, o objetivo é de eliminar o inimigo e tomar suas armas. O franco-atirador guerrilheiro é o tipo de lutador ideal, especialmente para as emboscadas, porque pode se esconder facilmente nas irregularidades do terreno, nos trechos dos edifícios e dos apartamentos sob construção. Desde as janelas e lugares escuros, pode mirar cuidadosamente a seu alvo escolhido. As emboscadas têm efeitos devastadores no inimigo, deixando-o nervoso, inseguro e cheio de temor. Então esse aqui é aquele cidadão gente boa que a esquerda exalta. Então, agora voltando para o Reinaldo, que fique claro, se havia a chance de capturar Marighella vivo, ele não deveria ter sido morto na operação, mas não venham transformar em herói alguém que preconiza emboscada contra trens de passageiros, que prega e de fato realizou execuções sumárias, que defende a ação de francos atiradores. É esse o herói sem mácula? O terrorismo enobrece a honra. Como você ousa, Reinaldo, chamar Marighella de terrorista? Ele é que chamava a si mesmo de terrorista, com a diferença que achava isso positivo, né? Isso aqui já é o Reinaldo respondendo. Também está em seu manual, aí em vermelho, o trecho do manual dele, do Marighella. A acusação de violência ou terrorismo, sem demora, tem um significado negativo. Ele tem adquirido uma nova roupagem, uma nova cor. Ele não divide, ele não desacredita. Pelo contrário, ele representa o centro de atração. Hoje, ser violento ou um terrorista é uma qualidade que enobrece qualquer pessoa honrada, tá? Isso aqui é o Marighella falando, estava no manual do guerrilheiro dele. Porque é um ato digno de um revolucionário engajado na luta armada contra a vergonhosa ditadura militar e suas atrocidades. Vergonhosa porque eles não queriam aquela ditadura. Eles queriam uma ditadura mais à la Cuba, sabe? Aquela coisa bem boa que o pessoal tá morrendo de fome. É a cabeça de um terrorista. Contra as atrocidades, por que não outras atrocidades, não é mesmo? Isso aqui já é o Reinaldo. Marighella nada tinha também contra execuções, na hipótese de que tenha sido executado. Ao contrário, era uma das ações que ele achava legítimas para guerrilheiro urbano. Escreveu a respeito. Então, mais um trechinho do manual do guerrilheiro escrito pelo Marighella. Então, tópico de execuções. Execução é matar um espião norte-americano, um agente da ditadura, um torturador da polícia ou uma personalidade fascista no governo que está envolvida em crimes e perseguições contra os patriotas. Ele falando em patriotismo, a esquerda falando em patriotismo é até um escárnio. Ou de um dedo duro, informante, agente policial, um provocador da polícia. Aqueles que vão à polícia por sua própria vontade fazer denúncias e acusações, aqueles que suprem a polícia com pistas e informações e apontam a gente. Então todo mundo pode morrer. Se você denunciar um bandido para a polícia, você também poderia morrer pela versão dele. A execução é uma ação secreta, na qual um número pequeno de pessoas da guerrilha se encontram envolvidos. Em muitos casos, a execução pode ser realizada por um franco-atirador, paciente, sozinho e desconhecido, e operando absolutamente secreto e a sangue frio.
Grande Marighella, hein? Grande herói da esquerda. Voltando aqui para o Reinaldo. A ALN foi a organização terrorista que mais recorreu ao Tribunal Revolucionário para decretar a morte de pessoas consideradas inimigas. Atenção, há casos de eliminação de seus próprios camaradas. Se vocês clicarem aqui, lerão um post em que o ex-integrante do comando da ALN conta como matou um colega porque havia suspeita de que ele estivesse passando informações à polícia. Constatou-se depois que a informação era falsa, mas já matou o amigo, né? Então tudo bem, né? O assassino, ainda hoje, diz não se arrepender. Nota, o que matou é também um anistiado e um indenizado. O que morreu desapareceu na poeira da história, a exemplo das mais de 120 pessoas assassinadas pelos terroristas. Então eles mataram pelo menos 120 pessoas. Que coisa, que herói, hein, gente? Que herói. Se estamos em regime de comissão da verdade, né, diz o Reinaldo, que se conte a verdadeira inteira. No país da jabuticaba e da pororoca, no entanto, o objetivo da comissão da verdade é oficializar as mentiras que servem aos vencedores da hora. Poucos se atreverão a escrever o que escrevo. Né? Ele pergunta, e daí? Desde quando maioria em qualquer grupo é necessariamente sinônimo de verdade? Pois é. Isso foi o Reinaldo em 2012, né? Não sei se ele ainda pensa a mesma coisa, eu continuo pensando a mesma coisa, continuo concordando com o Reinaldo de 10 anos atrás. E se vocês também concordam, aliás, deixem nos comentários a visão que vocês têm do Marighella, é herói, não é herói, enfim, o que vocês pensam a respeito desse... Vou pôr entre aspas, porque para mim é uma escárnio falar que esse cara é herói, mas o que vocês pensam desse herói da esquerda? Se gostaram, compartilhem o vídeo, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.